A segunda parte, estação de tratamento de esgoto. O esgoto, ele sai da sua casa, então ele é um efluente. Ele está saindo, beleza? São as ETs, né? Aquela que eu citei, que tem ali perto do Passeio das Águas, o shopping, né? É uma estação de tratamento de esgoto. Ali é a maior estação de tratamento de esgoto da cidade de Goiânia, né? Ela trata o esgoto de praticamente toda a cidade de Goiânia e de algumas cidades da região metropolitana ainda. A vazão, o fluxo de água ali é de milhões de litros de esgoto por segundo, para vocês terem uma ideia. Se eu não me engano, o número é 21 milhões de litros. Você pensa, nossa, é um absurdo, é muita água, sim. Só que uma coisa muito importante de ser citada é, nem todas as casas da região metropolitana têm esgoto. O que é o esgoto? Você já deve ter ouvido falar em fossa, né? A fossa é um escape das residências, as residências mais antigas ou de locais onde você não tem esgoto. A água sai do vaso, do chuveiro, da pia, da cozinha e vai para uma caixa. Nessa caixa vão ficar os sólidos, né, o cocô e os demais sólidos, e o líquido é absorvido pelo solo, né? Se você tem um esgoto, esse esgoto, essa água, né, essa sujeira da sua casa, ela vai para um sistema público, né? Aqui no nosso esquema, na imagem aí, seria o 2, né? Que é o sistema de esgoto. Esse sistema de esgoto, ou ele leva essa água para uma estação de tratamento de esgoto, ou, infelizmente, na maioria das vezes, ele leva essa sujeira, essa porcalhada toda para rios. Quando essa água vai para um rio, provavelmente ela não é tratada, esse esgoto não é tratado. Então, quando você pega um rio como, por exemplo, o rio Tietê, em São Paulo, ou até aqui em Goiânia, o Meia Ponte, em algumas regiões, a água, ela fede. Por quê? Porque aquilo é esgoto puro, né? Aqui em Goiânia acontece muito de algumas etapas do rio Meia Ponte serem tratadas lá na estação perto do Passeio das Águas e nas demais que existem na cidade, né? Isso é um problema ambiental também muito grande, né? Porque essa água, ela não passa pelos processos devidos, ela não passa por essas etapas de tratamento, né? E acaba que quem paga esse pato é a natureza. A natureza, ela consegue filtrar essa água, ela consegue purificar essa água, né? Só que não completamente. Então essa água ela volta muito poluída para a natureza, o que polui solos, os próprios rios, os animais que dependem dessa água, né? Vamos para as etapas aí. 1 e 2, né, meio óbvio, e até o 2 é a rede de esgoto, que leva essa água para, num mundo muito bonito, tratar esse esgoto, né? A etapa 3 são as grades. Nessas grades são removido tudo que vocês imaginar de porquice que um ser humano pode produzir, né? Uma vez eu fui na estação de tratamento aqui de Goiânia e uma pessoa que trabalhava lá comentou comigo que era normal chegar pedaço de corpo de pessoa lá. Calma, a gente já vai chegar lá, senhor Anderson. Calma. Anderson não, foi o Victor? Não sei quem foi. Estou confuso. Victor Emanuel, peraí, Victor. Bom, nessas grades vão ficar aí madeira e lixo. Chega muito lixo, vocês não têm ideia. Tem as grades maiores e essas grades elas vão reduzindo, né? Mas grande parte da fase sólida do esgoto fica, né? Só que o problema não é essa fase sólida. A fase sólida ela é até fácil de ser retirada. O problema é o que está dissolvido na água, né? Essa água ela vai para umas caixas de areia e nessas caixas de areia é como se a gente tivesse um filtro, né? No esgoto tem muitos sólidos, tipo terra, a areia em si, né? Muitos pós sólidos na forma de pó, né? E esses pós, esses sólidos, eles ficam na caixa de areia, tá? Até que vejam que a água ainda não foi tratada quimicamente, né? Em 5, nós temos uma decantação primária. Lembrando novamente o que é a decantação. Decantação é quando você tem sólidos de alta densidade dissolvidos num líquido. Esse sólido, em descanso, ele fica
no decantador, né? E vai passar a fase líquida. Então, de 5 para 6, você tem grande parte do que ainda é sólido se depositando. Quando essa água passa pela decantação primária e ela vai para os tanques de aeração, aí sim essa bolinha híbrida. Aqui no tanque de aeração nós temos a ação de alguns micro-organismos que são adicionados de fato para fazer uma biodigestão dos micro-organismos que estão contidos na água do esgoto. Esses biodigestores, eles consomem esse lixo que está dissolvido na água, reagem metabolicamente, né? Consomem esses fungos, bactérias e tal, e isso produz alguns gases. Esse gás ele pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, e o que acontece geralmente é que esse gás é descartado, ele vai para a natureza. Tá? Depois do tanque de aeração, nós temos a decantação secundária. Na decantação secundária, geralmente essa água passa por alguns processos químicos, são adicionadas algumas substâncias para retirar alguns poluentes específicos, né? E quando isso não é necessário, após essa decantação secundária, essa água já volta para a natureza. É muito importante lembrar que essa água não volta em condições de consumo. Porém, 90% da sujeira que você tinha nessa água já foi removida. Quem vai remover o restante dessa sujeira? A dona natureza. Né? A natureza tem, como eu já citei, essa capacidade, principalmente pelos solos. Né? Os solos filtram essa água e essa água ela vai passar por essa reciclagem, vamos dizer assim, natural, e depois ela pode ser reutilizada. A água que nós consumimos ela é uma água chamada de reuso. Grande parte da água que a gente consome ela já foi consumida. Ela passa por todo esse processo na ET, depois ela passa pelo processo na ETA, e aí sim você consome. Né? Meu Deus, que absurdo! Se essa água for bem tratada, você vai beber ela e falar, nossa, que delícia. Não tem como você saber por onde essa água já passou. Né? Mas provavelmente ela já esteve associada a muita porquice por aí. Né? Mas assim, isso não é um problema. O tratamento químico sendo feito de forma adequada, os processos físicos, todas as etapas, essa água ela vai chegar na sua casa com a qualidade muito alta. E a gente vive numa região que tem um tratamento de água muito bom, que é o da Saneago. A Saneago é uma das melhores empresas de tratamento de água do nosso país. Vocês imaginem as piores, então. Né? Bom, deixa eu ver o que nós temos aqui no próximo slide. Eu coloquei uma charge, podem ler aí a charge. Eu acho que falta para muita gente que vive nesse mundo é esse negócio que o cara falou aí, né? Bom senso. Quando você toma um banho de 5 minutinhos, você consome, em média, 45 litros de água. Você fica com a mangueirinha ligada 10 minutinhos, está gastando 186 litros de água. Torneira pingando, velho. Aquele pique, 40 litros de água dia. Ah, mas e daí? Eu tenho dinheiro, eu sou rico. Aquela pergunta que eu fiz no início, né? O grande problema não é que a água do mundo vai acabar. Né? Daqui 1 bilhão de anos, a quantidade de água que existe no planeta vai ser a mesma quantidade que existe hoje. Se ainda existir planeta, né? Se ainda existir universo. Quando a gente tem essas imagens, iguais que eu coloquei, o planetinha com a torneira, né? Isso não existe. O planeta Terra não está perdendo água para o espaço sideral. Né? A água está no nosso planeta. O problema é a água que nós consumimos, a água que nós poluímos, né? Esse é o problema. O problema é o consumo irracional, inconsequente. Né? Pra vocês terem uma ideia, quando você consome a água e polui a água, quanto de dinheiro não é gasto para se tratar novamente essa água, para que ela possa ser reutilizada?
E o que eu estou falando aqui, o que a gente está falando é de torneira pingando, de banho. A gente nem chegou no problema ainda, né? Não sei se vocês estão vendo uma lida nesse slide aí, mas ele traz algumas informações bem interessantes, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo com a água do mundo. Como eu disse, o problema da água hoje, e sempre será assim, é um problema social, né? Pessoas de baixa renda sempre vão ter mais dificuldade de acessar a um bem de consumo. A água é um recurso que é consumido, né? Então é lógico que é um problema social. Não falta água, falta boa vontade, falta bom coração, falta empatia de quem está nos governos, né? E não é do governo atual, é desde sempre. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Se você pega o Nordeste, é a região onde mais falta água potável, tratada para consumo. As pessoas aí têm que se virar. Se você vai em São Paulo, o Rio de Janeiro, os índices de falta de água potável, eles são baixos. Mas eles são baixos aonde? Regiões pobres, favelas, setores de pessoas mais humildes. Regiões mais ricas não falta água, né? Esse fato que está aqui na parte mais de baixo aqui, do meio aí, fala o seguinte: 72% dos leitos hospitalares são ocupados por pacientes vítimas de doenças transmitidas pela água. Gente, 72%. 2/3 das pessoas que estão doentes é por causa de água não tratada. Então, quando eu disse que a água é uma questão de saúde pública, é de fato. Agora, ultimamente, vocês devem estar cansados de ver na televisão a galera falando: lava a bosta da mão, lava a mão, velho. A gente está em 2020 tendo que ensinar as pessoas a lavar a mão, velho. Olha o quão ignorante é a população do mundo, velho. Para pensar no negócio dele. Manu, sim. Na realidade, não é que vai acabar. O problema é quem está no poder está se lixando. Se falta ou não falta água. Né? Obrigado, Vitor. O que falta é o bom senso do governo, dos governos. Né? Porque uma coisa que acontece muito é que o pessoal preocupa muito em tratar as doenças de quem já está doente. Né? O que isso quer dizer? É muito mais barato você contratar, por exemplo, um nutricionista para tratar da sua dieta, da sua alimentação, do que depois você tratar uma pessoa que deu um câncer, que deu problema cardíaco, que deu colesterol, que deu diabetes. Isso aí é muito mais barato você tratar a doença antes dela acontecer. Só que, como eu disse, os governos, quem está nos governos, está se lixando para isso, né? Então a gente vai continuar tendo esses problemas associados a essas questões, né? Por quê? Porque falta vontade. Porque se você resolve os problemas de pobreza, quem é que vai te eleger? Né? A gente, infelizmente, no mundo, não é só no Brasil, existe uma política chamada populismo, né? Então você tem que manter a pobreza para você angariar votos prometendo acabar com a pobreza. Então é um ciclo, e esse ciclo ele nunca vai acabar, infelizmente, né? Então o que falta no mundo não é água. O que falta no mundo são políticas públicas de saneamento, né? Falta, de fato, é força de vontade, porque não é difícil acabar com esse problema. Mas, como eu disse, é a questão do voto, né? Como eu disse, a gente nem chegou no problema ainda, né? O problema está nesse slide aqui, ó. Dá uma olhada aí. Aqui nós temos a produção de alguns produtos agropecuários e o consumo de água para que eles sejam produzidos. A sua casa, o consumo urbano, ele soma em 9% do total de água que é consumida. A indústria consome 7%. O consumo das zonas rurais, ou seja, as fazendas, chácaras e tal, é 1%. Da pecuária é 11%. Isso no Brasil, tá, gente? Quanto mais industrializada é uma região, maior vai ser o consumo urbano. Você pega países como, por exemplo, os Estados Unidos, né?
o consumo urbano lá vai ser muito maior, sem dúvida. Você pega uma região, um país bem desenvolvido na Europa, esse consumo também vai ser maior, né? Eu acho que a consciência do consumo é maior também. E o que é o restante do consumo? 72% é irrigação. Então quer dizer o quê? Essa água, ela irriga para produzir certos alimentos e ela acabou, nunca mais é usada? Não. Essa água volta para a natureza. Lembra do ciclo da água? A água chove lá, aí ela vai para os rios, vai para os solos, essa água evapora, volta para as nuvenzinhas e tal, então você tem um ciclo, né? Esse ciclo faz com que essa água volte para a natureza, tá? Mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Para produzir 1 quilo de milho, são necessários 1.220 litros de água, né? Ou seja, o milho, desde quando ele é a semente, até o pé começar a se desenvolver, até chegar ao ponto de você colher o milho, você processar esse milho para ele chegar na sua mesa aí como milho enlatado ou na pamonha, 1.220 litros de água. 1 quilo de carne de galinha, 4.330 litros de água. 1 quilo de carne de vaca é 15.400 litros. Então, olha o impacto ambiental para você comer 1 quilo de carne, velho. 1 quilo de carne moída. Olha o impacto ambiental que isso causa. Essa água, esses 15.400 litros aí, essa água foi poluída. Então, você vai ter que angariar recursos governamentais, impostos. Você vai ter que esquematizar todo um processo de despoluição dessa água. É muito caro, então, o processo é muito caro. Então vamos parar de comer carne. Outro salvo problema. Por quê? Se você para de comer carne, você vai começar a produzir mais vegetais. Então a quantidade de água que você consome produzindo vegetais vai aumentar muito. Então o problema só vai mudar de rumo da mão, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. A poluição é um problema muito grave. Além da poluição, nós temos um outro problema também muito grande, que é a superpopulação, né? Vai chegar um ponto que os sistemas públicos, ou até privados também, de produção de água, eles não vão suportar, eles não vão conseguir manter o nosso consumo de água, né? E daí você vai ter os casos de seca. Esse ano choveu bastante. Dos últimos anos aí, esse ano foi um dos anos que eu lembro assim que choveu mais. Mas, mesmo assim, todos os reservatórios de água em diversas regiões do país, eles estão abaixo dos seus níveis. Eu estava vendo um que tem aqui em Goiás, agora eu esqueci o nome, ele está apenas em 16% do seu limite, da sua capacidade máxima. Consegue manter em água? Consegue. Beleza. Até porque, como está acontecendo na questão do coronavírus, aí a gente tem consumido menos água, porque a gente tem consumido menos, na rua pelo menos, né? O consumo das nossas residências, por mais que ele seja grande, os impactos que ele causa ainda são menores do que o consumo industrial, né? Então, assim, a grande questão é, sejam conscientes. Eu não estou falando para vocês não tomarem banho, pelo amor de Deus, tomem banho, lavem mãos, lavem roupas, lavem vasilhas, deixa a casa limpa, mas seja consciente. Vai escovar os dentinhos, fecha a porcaria da torneira, desgreta. Não deixa a água jorrando, por mais que é bonito, parece uma cachoeirinha, né? Não faz isso. Tenha consciência. Se você tiver essa consciência, se cada um de nós tiver essa consciência, né, a gente consegue mudar. É aquela história. Cada um de nós parece muito pouco, né? Mas nós juntos, a gente tem uma força muito grande, né? Pessoal, é isso. Queria agradecer demais a presença de vocês aí, a atenção, tá? Infelizmente, a gente não tem como ficar... Manu, sim, faz muito sentido o que você falou, mas na realidade você nunca pode avaliar uma situação dessa por um único fator, tá? O problema é, você tem a questão do consumo, você tem alterações ambientais em diversas regiões, né? Você tem o impacto da ação do ser humano, né, nesses ambientes, a degradação de florestas,
desvio de rios naturais, né? Todos esses fatores interferem para que chova menos, tá? Assim, eu queria agradecer demais a presença de vocês, tá? Muito mesmo. Muito legal falar um pouco com vocês pelo menos me ouvindo aí. Infelizmente não dá para a gente poder conversar porque o tempo é curto, tem que ser corrido. E eu preciso terminar o conteúdo, porque não adianta eu fazer a aula e deixar ela picada, né? Queria agradecer demais a atenção de vocês aí. Vocês fiquem com Deus, se cuidem. Daqui uns dias a gente vai estar junto pessoalmente aí, se enchendo o saco, tá? Façam as atividades propostas, não deixem acumular. E daqui uns dias a gente vai estar junto novamente, tá? Vocês fiquem com Deus aí, um abração. Tchau, 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 tchau. Com Deus, qualquer coisa eu estou à disposição aí, viu, gente? Tchau, tchau.